Olá, meus irmãos, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Queremos dar continuidade na nossa série de mensagens, mandamentos ou sugestões. E eu quero ler com você hoje 1 Pedro, primeira carta de Pedro, no capítulo 1, a partir do versículo 14, que diz assim: como filhos obedientes, não vos amoldando as concupiscências anteriores da vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Eu gosto muito dessa ênfase de Pedro. Ela faz muito sentido em relação ao nome da nossa série. Porquanto está escrito, Pedro está dizendo, porquanto é requerido, porquanto foi ordenado, porquanto Deus declarou. E é claro que já ficou nítido para todos nós que a Escritura ela não é um livro de bons conselhos. A Escritura ela não são sugestões de Deus para a vida do crente. A Escritura é um livro que o crente deve se esforçar diariamente, obviamente com a ajuda do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo nós não conseguiríamos seguir a Escritura. Sem o Espírito Santo nós somos incapazes de obedecer à lei de Deus. É o Espírito que coloca em nós o prazer na lei de Deus. Mas é claro que nós devemos se esforçar diariamente para imitar esse padrão requerido por Deus, porque a Escritura ela é um livro de como o crente deve viver. Não são sugestões de Deus, é a vontade de Deus impressa nas suas ordenanças. E é claro que todo mandamento de Deus ele não visa o nosso mal, ele não visa a nossa servidão, ele visa o nosso bem. A Escritura diz assim: porque eu, Deus, sei os planos que tenho para vós, planos de paz e não de mal, planos de fazer vocês prosperarem, planos para o bem de vocês e para a minha glória. Então Pedro, ele nos orienta, assim como é santo aquele que vos chamou, ou seja, assim como o modelo de Deus para nós, aquele que nos chama, Jesus Cristo, é santo, assim também sede vós santos em toda a vossa maneira de viver. Então Pedro ele está orientando a igreja a viver uma vida integral, né? Santos em toda a vossa maneira de viver. Hoje a gente vive um evangelho e uma santidade muito restringida a um local e a um momento específico. O que se resume o cristianismo atual hoje no Brasil? Os cultos de domingo são 2 horas em um local específico, o galpão, o prédio, o templo, chame como você quiser. Então, com o que se restringe ali a vida cristã? Local, horário, dia específico. Então na igreja eu me importo com santidade. Muitos irmãos têm reverência quando chegam à igreja. Muitos irmãos respeitam a palavra de Deus ao lê-la em pé na igreja. Muitos irmãos se concentram ali fielmente na hora do louvor, ouvem atentamente a palavra, comportam muito bem a sua família, os seus filhos na casa de Deus, tratam gentilmente a sua esposa. Mas fora desse espaço, há uma santidade integral em nós? Por exemplo, como nós podemos ser santos trabalhando? Se você trabalha registrado, se você tem um patrão, como você pode ser santo trabalhando? Trabalhando o máximo que você pode, o melhor que você pode. Mesmo que você ainda não receba um bom salário por isso, mesmo que o seu patrão seja injusto, a Escritura diz: quando vocês trabalharem, trabalhem como se fosse para o Senhor Jesus. Paulo está falando dos escravos na época ainda. Ele está falando do escravo e do Senhor. Como que o escravo deve trabalhar se ele está na condição de escravo? Ele deve fazer o seu melhor, o escravo que recebeu o Evangelho. Mas não é justo. Não importa. É a sua condição, faça o seu melhor. É isso que Paulo disse. E ele também orienta ao dono: sejam justos. Isso se direciona hoje no nosso contemporâneo para o patrão, para aquele que emprega. Como que ele pode honrar a Deus e viver uma vida de santidade no trabalho? Sendo justo com os funcionários, pagando o salário que lhe é devido, tratando como trataria Jesus. Será que a gente leva essa santidade integral no nosso dia a dia? Como é que eu posso ser um filho santo? Honrando meus pais, começando talvez a fazer um dever doméstico,
E assim vai a relação de esposa, marido. Então essa ideia da integralidade é muito especial quando nós falamos de santidade. Integralidade em todo modo de viver. Às vezes honrar um compromisso, honrar um horário, é buscar esse aperfeiçoamento integral. Assim como Jesus é santo, nós também devemos ser, Pedro disse. E por que Pedro diz isso? Porque está escrito. Ponto. Então, se está escrito, é um requerimento e nós devemos fielmente se esforçar para obedecer. A Escritura diz que o reino dos céus ele é tomado por esforço. Existem momentos que o crente ele precisa se esforçar. A santidade, quando ela se externaliza, ela é uma obra em parceria com a responsabilidade humana. É uma obra de Deus em parceria com a responsabilidade humana. Porque a santidade, ela é instantânea no momento da nossa conversão. Quando você creu em Jesus, o seu coração foi amolecido, trocado. Você pôde ouvir a voz do Evangelho, você se sujeitou ao Evangelho, você reconheceu que você era um pecador, separado totalmente da glória de Deus. Você reconheceu no seu ser pecado desde o seu nascimento, você reconheceu que você não merece a Deus, que você não poderia merecer a Deus, que é a obra de Jesus na cruz salvífica, que trouxe para você essa consciência. Nesse momento o seu coração foi trocado e a santidade já foi instalada em você instantaneamente. Naquele momento você passa a receber o Espírito de Deus. E esse Espírito produz essa santidade interior, tá? Então a santidade interior ela é instantânea. O que é santidade interior, Caio? É uma disposição, um prazer na lei de Deus, uma disposição em seguir a lei de Deus, que outrora nós não tínhamos. Outrora nós pecávamos deliberadamente, nós não se arrependíamos por isso. Após nós recebermos o Espírito Santo, quando nós pecamos, nós se entristecemos. Quando nós pecamos, bate uma consciência em nós, não um peso na consciência, uma consciência do pecado. A Escritura diz que é o Espírito quem traz a consciência do pecado, da justiça e do juízo. Então essa consciência do pecado é a santidade interior. É a vontade de agora fazer o bem. É a vontade de agora evitar o mal. A Escritura diz, ora, o bem que eu quero fazer, não faço. O mal que não quero fazer, faço. Paulo está falando de uma luta. Mas esse querer fazer o bem e não querer fazer o mal já é a santidade de Deus instaurada na vida do crente. Porque outrora nós não tínhamos esse sentimento. Nós não evitávamos o mal, nós tínhamos prazer no mal. Agora a parte da externalização da santidade, essa parte ela já não é instantânea, ela é progressiva. Essa parte é através da prática diária, do aprimoramento diário. E ela vai se aprimorando cada dia mais, conforme nós vamos sendo instruídos na verdade de Deus, porque a Bíblia diz que a verdade de Deus é a palavra. Jesus, quando ele ora pelos discípulos, tanto os discípulos, os 12, quanto aqueles que haveriam de vir, ou seja, nós, ele ora pela igreja, pelos seus, ele diz assim, Pai, santifica-os na verdade. Então, qual é a maneira de nós se santificarmos? Na verdade. E a tua verdade, Pai, é a palavra. Jesus disse isso. Ele diz assim, olha, eu sou a videira verdadeira, João 15. Vocês são os ramos. Todo aquele que está em mim e não dá fruto, corta. Porque se estamos em Jesus, o nosso fruto é para a santidade, deve ser para a santidade. É impossível não darmos fruto para a santidade. Mas o primeiro fruto é essa santidade interior, tá? Talvez na sua prática você não consiga enxergar ainda hoje, na sua prática externa, tá? Uma vida de santidade integral. Mas se no seu coração já há essa disposição, já tem essa vontade de viver em santidade, é uma boa notícia. Porque é Deus operando e isso vai se externalizar cada dia mais. Então Jesus ele diz, aquele que não dá fruto, corta. E aquele que dá fruto, apara.
para que dê mais fruto ainda. Tira e limpa. É isso que Jesus disse. Aí ele olha e fala para os discípulos: vocês já estão limpos pela palavra que vos tenho falado. Ou seja, como cultivar essa santidade para que ela se externalize cada dia mais? A palavra. Por isso que é importante a gente estar envolvido com a vida da igreja, a gente estar no culto. A Escritura ela diz que nós não podemos abandonar a nossa congregação. Então estar no culto, participar da vida comunitária da igreja, ler a palavra diariamente, isso é um cultivo. Tem um pregador que ele diz uma frase bem bacana, ele diz assim que o culto é um cultivo, ou seja, é algum trabalho em cima de uma semente para estabelecer uma cultura. Então o culto é um cultivo que estabelece uma cultura. Se estamos no culto, se estamos cultivando corretamente, é natural que nasça em nós uma cultura. Ok? A cultura ela tem muito a ver sobre o lugar que nós estamos, com quem estamos, as práticas desse local. Por isso que nós, o povo de Cristo, nós aprendemos com Cristo. Pedro ele fala o nosso modelo, né? Assim como é santo aquele que vos chamou, ou seja, fique com ele. Assim também sejam vocês santos em toda a vossa maneira de viver. Santidade, primeiro interior, depois externalizada. Paulo ele fala de como um crente pode ser santo aqui e ainda não corresponder em suas práticas quando ele diz isso. O mal que eu não quero fazer, eu faço. E é aí nessa parte que entra o esforço em parceria com a obra de Deus. Porque tem dias que você talvez não vai ter vontade plena de ler a Escritura, mas você vai precisar se esforçar. Assim como tem dias que talvez você não quer ir na academia e vai e por aí vai. Tem dias que você não vai ter vontade de entrar no ambiente de oração, mas você vai ter que se esforçar. Não é porque você não quer, porque você precisa obedecer. Está escrito. E claro que com a ajuda poderosa do Espírito. O não cair em tentação, por exemplo, não pertence à nossa vontade. Quando nós oramos o Pai Nosso, nós finalizamos: Senhor, não nos deixe cair em tentação. O Espírito ele garante isso. Ele garante o poder dele aperfeiçoado na nossa fraqueza. Ele diz assim: diga ao fraco, eu sou forte. Ou seja, eu não tenho força para viver em santidade, eu não consigo vencer o pecado. Não, claro que você consegue. O meu poder se aperfeiçoa justamente na sua fraqueza. Mas você precisa se esforçar. Jesus, no Getsemane, por exemplo, que é aquele momento em que ele está prestes a ir para a cruz, que ele se pega orando ali e pede para os seus discípulos orarem junto com ele. A Escritura diz que ele chega a suar sangue. Era um momento de altíssima prova. Requereu de Jesus, claro, além da ajuda divina naquele momento, porque havia uma comitiva de anjos ali com ele até o momento presente. Requereu de Jesus esforço. Eu faço aquilo que o meu Pai me manda fazer. Jesus tinha essa consciência revelada. Eu não faço aquilo que eu quero, eu não falo aquilo que eu quero, eu falo aquilo que eu ouvi do meu Pai. Então essa consciência de santidade, primeiro interior, depois externalizada. E o que é santidade? Santidade é imitar Jesus em todo o nosso modo de viver. Muita gente acha que santidade é separar de, ou seja, o que é separar de? Eu me separo de pessoas, eu me separo de lugares, eu me separo de certas roupas, de certas músicas, de certos filmes e agora eu sou santo. Não, santidade não é separar de. Santidade é separar para. Mesmo que eu esteja em algum lugar com tais pessoas, naquele lugar eu sou separado para Deus. Eu estou diante da face de Deus, sob a autoridade de Deus e para a glória de Deus. Então não se trata de parar de ir no lugar, não se trata de onde estou, se trata dessa consciência imprimida na minha mente, porque a Escritura diz que nós que recebemos a Cristo, nós temos agora a mente de Cristo. E esse coração temente. Sabe o que o salmista diz? Ele diz assim: olha Deus, eu escondi a tua palavra no meu coração para que eu não peque contra ti. A palavra de Deus escondida em nós, é ela que gera santidade. Porque naquele momento em que nós estivermos passando talvez do limite da nossa liberdade cristã,
É essa palavra, é o testemunho interior do Espírito. Lembra que eu disse da santidade interior que vai falar: olha, Caio, você está passando. Gálatas 5 diz assim que para a liberdade Cristo nos chamou. Gálatas 5,13 diz que não usemos a nossa liberdade para dar ocasião à carne, ou seja, há um limite. A Escritura em Coríntios fala que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. E esse limite do que convém ou não está dentro do crente. Por isso que a gente tem que sempre estar atento aos nossos filtros, tá? O nosso filtro não pode ser a nossa consciência humana. Eu acho que não tem problema, eu acho que isso não é pecado. O nosso filtro é o Espírito de Deus, a Escritura e a sua igreja. Por isso, para viver em santidade é impossível longe do Espírito de Deus, da Escritura e da comunhão dos irmãos. Na comunhão dos irmãos também nós podemos saber aquilo que Deus acha, aquilo que Deus pensa, porque a comunhão dos irmãos ela é baseada na Escritura. Então, se em algum momento eu deixo a minha consciência humana deturpar a palavra de Deus e tentar me levar para o erro, nós temos como segurança ainda a Escritura e os irmãos. Então, se eu falho na minha relação com o Espírito Santo, eu não ouço ele corretamente, ainda tenho a Escritura. Se eu falho com a Escritura e eu não atento para ela corretamente, ainda tenho o conselho dos irmãos. Por isso, ninguém consegue ser um cristão santo longe da comunidade. A comunidade que nos aperfeiçoa, porque na comunidade a gente corrige um ao outro mutuamente, a gente entra na vida um do outro, não a fim de curiosamente entrar na vida do irmão, mas a fim de preservar a pureza da igreja, para que não aconteça aquilo que nós vimos acontecer com a igreja de Coríntios nos capítulos anteriores, quando ouviu-se por toda parte que havia fornicação entre eles, dando mau testemunho da igreja, desonrando o nome de Jesus. Então, para preservar a santidade da igreja, é fundamental ouvir o Espírito de Deus, não apagá-lo da nossa vida, ler atentamente a Escritura a fim de obedecer diariamente e estar reunido com os irmãos, deixar com que eles entrem na nossa vida e entrar na vida deles. 1 Coríntios 1,11 fala assim, Paulo dizendo: eu fui informado pela família de Cloé que há muitas brigas entre vocês. Então Paulo tinha um informante. A família de Cloé relatou para Paulo aquilo que estava acontecendo na igreja de Coríntios. Eles não estavam fazendo isso a fim de prejudicar alguém ou de fofocar. Eles estavam fazendo isso a fim de: olha, nós temos que corrigir isso, Paulo. Está acontecendo isso e a gente não vai ficar parados, omissos. Nós vamos lutar pela santidade dos nossos irmãos. Então Paulo tratou naquela carta sobre dissensões e muitas outras problemáticas. Então santidade não é separar de, é separar para. Um teólogo diz assim: se alguém não está sendo santificado, eu não tenho razões para acreditar que esse foi justificado. Nós sabemos que todo o processo da nossa salvação está claro para nós, isso na igreja de Corandel, é graça de Deus. Desde a eleição incondicional, até a forma que Ele nos resgatou com graça irresistível, que Ele nos fez ouvir o Evangelho, até a perseverança dos santos, que é o último ponto que a gente crê, que é o crente perseverará até o fim, porque Deus o manterá. Nós sabemos que isso tudo é obra de Deus, mas nós precisamos se esforçar diariamente, porque a Escritura também diz: Ele nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, mas Ele nos predestinou para que fôssemos santos e irrepreensíveis em amor. Então, se alguém não está sendo santificado, não há razões para acreditar que esse foi justificado, que ele foi eleito. E o que é ser santificado? É o que eu disse, é eu estar hoje melhor que ontem. Talvez eu não estou na plenitude da santificação, tá? Eu não expresse isso em toda a minha maneira de viver, como a Escritura ordena. Talvez eu ainda não estou aperfeiçoado nesse ponto. Mas a Escritura diz: aquele que está limpo, limpe-se mais. Ou seja, é um processo gradual. Não é tô limpo hoje, vou me sujo, volto. Não. É um processo já gradual de limpeza. Aquele que está limpo, limpe-se demais.
De glória em glória nós somos transformados. Glória em glória. Então esse processo contínuo é a santificação. Lembre-se dessa frase desse teólogo. Se uma pessoa ela não está sendo santificada, eu não tenho razão nenhuma para crer que ele foi justificado. Quero pedir que você sonde o seu coração agora, sonde a sua vida, examine a partir da Escritura, porque a Escritura ela propõe isso a nós. Ela diz que quando nós ouvimos uma mensagem, o nosso rosto ele se entristece, nosso coração ele começa a operar, ou seja, deve trazer essa operação no coração. Esse processo de pensamento, de examinação da vida. Nesse momento eu quero que você examine a sua vida. Você está em Cristo, você diz que é um irmão, nós acreditamos que somos irmãos, mas a Escritura diz que todo ramo que está nele e não dá fruto, ele corta. Nós não queremos ser cortados de maneira nenhuma. Por isso, aprumemo-nos na nossa vida, deixemos-nos ela na medida que Jesus ele quer que nós vivamos. Que tenhamos a consciência corandel em todo o tempo, para que a gente possa viver essa integralidade aqui, trazida por Pedro, em toda a nossa maneira de viver, em todo lugar, em todo momento, diante da face de Deus, sob a autoridade de Deus e para a glória de Deus. Quero que você feche os seus olhos, porque eu quero orar por você. Pai, nós te damos graças, uma vez mais, pela Tua Palavra, que sempre nos santifica, que sempre nos aperfeiçoa. Tua Palavra é a verdade, Pai. Não é sobre o que nós achamos, ou aquilo que nós conseguimos, é sobre o que a Tua Palavra diz. E a Tua Palavra diz sobre os discípulos que eles receberiam a santidade de Deus na nova aliança. Que eles não precisariam mais de regras, porque a regra estaria escrita nas tábuas do nosso coração. A lei estaria escrita nas tábuas do nosso coração. A Escritura diz que nós o obedeceríamos e seríamos o seu povo. E é isso que nós queremos ser. Um povo que te obedece, Pai. Um povo que tem a tua característica. Um povo que diz: somos o povo de Deus, somos a igreja de Cristo. Mas é um povo que a tua prática, a tua carne, o teu modo de viver também brada isso. Nós falamos com a boca e testemunhamos com o corpo. É assim que nós pedimos, Senhor, nos ajuda a viver essa realidade corandel. A consciência de que em todo tempo, Senhor, estamos diante da Tua face. E sabemos o quão difícil é viver diante da Tua face, porque em todo tempo também somos tentados a voltar às nossas práticas anteriores da concupiscência, Senhor. Em todos os tempos somos tentados a voltar ao nosso pecado. Em todo tempo flertamos, Senhor, com esse pecado, mas se nós lembrarmos, estamos diante da face de Deus, isso vai gerar temor em nós, porque também estamos sob a autoridade de Deus. Nós temos um Senhor agora, nós não obedecemos mais o nosso eu, o nosso pecado, nós não obedecemos mais o curso desse mundo. Agora nós temos uma vida que deve ter fruto para a santificação. Senhor, estamos sob a sua autoridade. Que essa consciência, Senhor, seja clara em nós. Nós estamos para a Tua glória. Que tudo que façamos, Senhor, que tudo que pensamos e falamos, que tudo isso seja para a glória do Teu nome. Assim nós pedimos, no nome do Teu Filho Jesus, confiando no Teu poder infalível. Amém. Deus te abençoe.